Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Unidas pela Oração. Meu nome é Michele e junto com a minha irmã Marina, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante nos dias atuais. E eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? A ansiedade. E o nosso tema de hoje é a ansiedade, o excesso do futuro. Né, Marina? É verdade. Olá, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês encontra-se em 1 Pedro 5,7. Diz assim: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um versículo poderoso e vemos o cuidado de Deus, né? E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vocês compartilhem, né, quem estiver assistindo, com os familiares, os amigos, pois o tema abordado hoje é um tema muito importante que tem acontecido nos dias atuais. É isso aí. E antes da gente falar, né, sobre a parte da fé, sobre a parte espiritual, a gente também queria falar a respeito de um pouquinho, explicar o que é a ansiedade, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas, elas ouvem falar, mas em certo momento pode achar que é uma frescura, pode achar que não é real, e a pessoa que está sentindo, né, que está passando por esse momento, é algo muito real para ela. Então, antes da gente falar sobre o que Jesus fala sobre isso, sobre o que a palavra de Deus também fala sobre isso, a gente também vai explicar um pouquinho do que é a ansiedade, né? Então, o que é, afinal, a ansiedade? Muitas vezes a gente acaba tratando a ansiedade como um sentimento ruim, mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela vai envolver a nossa mente, as nossas emoções, ela envolve o nosso corpo e também afeta a nossa espiritualidade. Então, a gente vai falar nesse podcast, nessa tarde, um pouquinho de cada tema, vai explicar e juntas a gente vai aprender sobre esse tema, né, Marina? É verdade. Porque assim, de um ponto de vista geral, né, a ansiedade é uma resposta, né, natural que o ser humano apresenta. Então, ela surge diante de alguma circunstância que a pessoa está passando ali. Seja um problema com perigo, uma incerteza, uma ameaça, então ela acaba agindo na vida do ser humano, né? Tem alguns níveis da ansiedade que até é saudável. Então, você se preocupar, eu tô passando por um momento que eu preciso tomar uma decisão. É importante você ter ansiedade. Mas se você utilizar a ansiedade para se preocupar o tempo todo, acaba sendo um problema, né? Uhum. E também, quando eu preciso tomar alguma decisão, por exemplo, é importante auxiliar alguém, então essa parte da ansiedade, ela é tranquila. Ela não é uma coisa assim doentia. Então você tratou ali, tá tudo certo, né? E o problema começa quando deixa de ser momentâneo, quando acaba sendo algo constante, né? Tirando a nossa paz, tirando aquele a gente não descansa a nossa mente, né? A nossa mente fica preocupada o tempo todo. Então é onde acaba tendo aí um excesso de ansiedade. Porque, na verdade, todo mundo, né? Não tem jeito a pessoa falar que não fica nervoso por alguma coisa, por algo que vai acontecer. Isso faz parte do ser humano, isso é um processo que todo mundo tem. Mas é como você falou, é perigoso quando ele acaba se tornando um estado. A pessoa, ela vive num estado de ansiedade. Então, ela não consegue mais viver o presente. Então é diferente. Às vezes você tem alguma coisa para fazer, é lógico que você vai se preocupar com aquilo, mas a partir do momento que a pessoa ela deixa de viver o presente e vive somente no futuro, isso que é preocupante, né? E a palavra do Senhor, ele fala muito sobre isso, a gente vai falar ao decorrer, vai explicar um pouquinho, mas a mente, ela sai do agora, então a pessoa ela não consegue mais viver, ela só vai viver no futuro. E imagina, né? Eu acredito que você que está assistindo pode ter passado por esse momento ou pode estar passando por esse momento agora. Imagina você viver, você está aqui cercado de pessoas ao seu redor, mas você está vivendo no futuro, no que pode acontecer. Isso não é um estado, eu acredito que não é o que Deus tem para a gente, né? E a gente tem que viver realmente o que o Senhor tem para nós no presente. Então, é muito importante a gente identificar se a gente está vivendo isso ou não, né, Marina? É exatamente isso, né? Porque acaba sendo um problema generalizado, né? Então,
todo momento pensando no problema, dorme pensando, fala todo momento. Então, nós, né, temos aprendido o quê? Com a palavra do Senhor, né? Que todos os nossos pensamentos a gente deve levar cativo à obediência de Cristo. Então, é dessa forma que a gente vai tratar esse problema, porque é um problema momentâneo. Então, todos passam por problema, como você disse, né? Então, a gente precisa aprender a levar esses pensamentos todos cativos à obediência de Cristo. Nós não estamos no controle de nada. Então, a gente quer ter o controle de tudo, quer estar no domínio de tudo e acaba não fazendo nada. Acaba tendo um problema ali generalizado, onde acaba uma ansiedade não bem tratada, acaba virando uma depressão. Então, se você não observar isso, acaba tendo excesso, né? Eu costumo dizer que todo excesso é um problema. Então, se você está se entregando àquele excesso, está comendo demais, está entrando no vício, então aquilo ali a ansiedade, ela já dominou a sua mente. Então, pega todo esse pensamento aí, todo esse problema que está vindo na sua mente, leva cativo a obediência do Senhor. Amém. Porque o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, né? Amém. E para a gente falar um pouquinho das características da ansiedade, né? Você pode estar se perguntando, como que eu posso diagnosticar ou saber que eu estou ansiosa mais do que o normal? Uma primeira característica que a gente queria falar para vocês é justamente antecipar o sofrimento. Então, a pessoa que está nesse estado de ansiedade, ela sofre por algo que talvez nem vai acontecer amanhã. Então, ela cria vários cenários, conversas, diálogos, tragédias. Então, a pessoa está imaginando que pode acontecer uma tragédia com a família, com o filho, com o esposo, enfim, e ela acaba vivendo a dor. Então, para ela, esse momento é real. Ela está pensando no futuro, mas ela está sentindo a dor agora. Então, uma das primeiras características da ansiedade é justamente isso, é sempre antecipar o sofrimento. Algo que às vezes nem vai acontecer, que não está no nosso controle, mas a pessoa a todo momento pensa que vai acontecer. Então, é bem preocupante mesmo, a gente tem que ficar bem atento, porque às vezes a gente pode estar nesse estado e nem perceber. Então, a gente deixa de viver tantas coisas no presente e acaba vivendo coisas que não sabe nem se vai acontecer, né, Marina? É verdade. E uma outra característica também, né, é a tentativa de controle. Eu até falei agora anterior, né? Porque é como se você estivesse lidar, por exemplo, assim, com a ansiedade, é como se você estivesse colocando a água, né, na sua mão. Então, às vezes você quer controlar, mas ela vai escorrendo, né? Então, não tem como você controlar. Então, é algo que acontece mesmo, mas se você realmente tiver um objetivo, colocar nas mãos do Senhor, é Ele que vai tratar, né? A gente não quer aqui falar só da questão de religião, questão de entregar, porque como nós temos aprendido, né? Toda ansiedade você deve entregar nas mãos do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Então, porque ela quer estar no controle, eu vou pensar todos os dias, vou pensar no mesmo problema, porque eu vou resolver. E não acaba não resolvendo. Se você se preocupar, você só vai adoecer, né? Então, é por isso que a gente precisa entregar na mão daquele que tudo pode, Amém. Do Criador de todas as coisas, porque o Senhor, a palavra de Deus, ela já fala que o Senhor, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, né? Ele conhece a nossa mente. Então, se você colocar diante do Senhor, ó, Senhor, eu estou passando por uma situação, estou passando por isso, e acreditar que Ele pode resolver, Ele pode. Amém. Ele pode todas as coisas, né? Então é isso. É verdade. E o que leva, né, Marina, uma pessoa a ser ansiosa? A gente já falou um pouquinho das características. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela sofre por antecipação. A pessoa ansiosa, ela tem essa questão de tentativa de controle a todo momento. Mas o que faz uma pessoa ser ansiosa? Será que essa ansiedade surge do nada? Eu acredito que não. Eu acho que é um acúmulo do que a pessoa talvez desde a infância. Então, uma pessoa às vezes com muito trauma, muitas coisas que aconteceram durante toda a sua trajetória. Pessoas também que às vezes acabam não perdoando, não tendo essa questão do perdão. Então, tudo isso dentro da pessoa gera um acúmulo. Então, a ansiedade, ela não nasce do dia para o outro. É um processo. E às vezes a pessoa vai reagir a essa ansiedade depois de muito tempo. E isso afeta o que a gente falou, o corpo, né, a espiritualidade.
Quantas e quantas pessoas, infelizmente, têm crises de ansiedade, né? Que não conseguem controlar o próprio corpo em um estado quando está justamente em uma crise. Então, são coisas que às vezes a pessoa carrega ao decorrer da vida, em um determinado momento, às vezes por uma circunstância, um gatilho, acaba explodindo, expressando tudo isso, né? Então, a ansiedade também, ela vem do passado em muitos momentos e a pessoa não percebe, né, Marina? É verdade. E ela acaba afetando, né, o nosso dia a dia, o relacionamento com Deus, né? E no bloco, o relacionamento com Deus e o cansaço do coração, né? O nosso coração, ele nunca dorme. Então fica aquela preocupação todo momento, né? E a palavra de Deus também, ela diz assim, que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, muitas vezes a pessoa deixa a ansiedade dominar, mas por conta do medo. Tá preocupada com alguma coisa, tá preocupada, tem algum problema para ser resolvido, mas não consegue resolver, então fica aquele medo. Mas, como eu disse, né, parece que a gente está até sendo um pouco repetitivo, mas é importante, né, a gente tratar da ansiedade, né? Porque se a gente for analisar, é algo que tem acontecido no mundo, boa parte do mundo, ela sofre por ansiedade, né? Por antecipação, a gente vê a falta de paciência, a falta de atenção das pessoas. Eu dou até um exemplo prático, né? Eu utilizo o transporte público frequentemente, né? E todos vão descer no mesmo ponto, todos... O ponto final vai chegar do ônibus, né? E muitos que estão sentados, eles querem descer na frente, quer sair atropelando tudo. Então você observa pelo comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas está demonstrando o quanto que a ansiedade está excessiva, né? Então precisa se atentar, precisa parar tudo, fala, calma aí. Deixa eu observar o que está acontecendo aqui. Porque não é algo comum, né? É algo que realmente precisa ser tratado. E às vezes criança, né? Criança, às vezes, com ansiedade, às vezes pensando no que vai acontecer no futuro, o que pode acontecer com os meus pais, enfim. Então, a gente vê não só adultos, criança também, que acaba sendo afetado por isso. Então, como que a ansiedade afeta o nosso dia a dia, né, Marina? A gente já falou um pouquinho, mas ela vai afetando a rotina, as coisas mais simples da nossa vida. Então, ela vai roubando o nosso sono, a pessoa ela se sente cansada, ela deita, mas ela não consegue descansar. Ela rouba a presença, como eu falei. A pessoa tá ali cercada de pessoas ao redor, mas a pessoa pensando sempre no amanhã. Então, ela rouba a presença, ela rouba o que a pessoa pode usufruir e fazer no presente também, né? Então, o corpo da pessoa, ela tá em um lugar, fisicamente, mas a mente e a cabeça tá em outro lugar completamente diferente. Então, é bem perigoso mesmo e como fala, a doença do século, né? A gente vê muitas e muitas pessoas, infelizmente, passando por esse processo de ansiedade. E quando a gente vai à palavra de Deus, a gente sabe que o Senhor, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas, como a gente já falou. E a gente não quer falar aqui que a ansiedade é algo que não acontece, a gente não quer somente espiritualizar, né? Como a gente está explicando. Deus também deixou pessoas profissionais para que auxiliem nesse processo. Mas a gente, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, de um Deus que conhece e sabe de todas as coisas, não tem como a gente falar da ansiedade e não falar de que Deus está no controle de tudo. E que a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente a nossa vida diante de Deus, a gente sabe que Ele pode todas as coisas, né? Então a gente sempre, quando tiver em um momento como esse, que a gente se entregue diante do Senhor, fale exatamente o que está passando para que Ele venha com o seu conforto, com a sua paz, que Ele reina e sabe de todas as coisas, né? É verdade. E a pessoa vive só no futuro, né? Ela precisa viver o presente. Viver um dia após o outro. Não querer viver o futuro. O futuro não pertence a nós. O futuro a Deus pertence. Então, é importante viver o agora. Qualquer situação que você passa, ela é momentânea, ela vai passar, né? Não há nada nessa terra que não passe, né? Então, ela vai passar, não há problema que seja, que vai durar por tanto tempo. Então, é importante que você viva o presente, não viver o futuro. O futuro a Deus pertence, não pertence a nós, né? E nós como cristão, a gente acredita o quê? Numa eternidade.
Então, a nossa vida já foi entregue ao Senhor, Amém. né? É Ele que controla, Ele que conduz, é Ele que domina todas as coisas. Então, para que se preocupar? E a gente fala isso porque a gente vê cristão preocupado. A gente vê que pessoas servindo ao Senhor, mas dentro dessa ansiedade, né? Vivendo uma ansiedade a qual você não vê a presença do Senhor. E precisa voltar a orar, precisa voltar a jejuar, precisa voltar a clamar o sangue do Senhor. Amém. Porque é Ele, não somos nós. Então, assim, o futuro é para Ele, não é para nós. Então, viva hoje e deixa com que amanhã o Senhor, Ele se encarregue de todas as coisas, né? Glória a Deus, Marina, é isso mesmo. Espero que você esteja aí acompanhando, aproveitando um pouquinho sobre esse tema. A gente frisa novamente você compartilhar com seus amigos, seus familiares, porque todo mundo precisa ouvir sobre a palavra do nosso Deus e ainda mais sobre esse tema, né, da ansiedade. E agora falando um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus. Então a gente já falou um pouquinho da parte técnica, do que significa ansiedade, como que ela altera o nosso dia, a nossa rotina, mas como que afeta o nosso relacionamento com Deus. E isso é um ponto muito crítico também, como a Marina falou, né? Vê muitos cristãos hoje em dia passando por esse processo. E aí, eu pergunto para você, e também me incluo nisso, né? Se a gente declara, nós como cristãos, declara que o Senhor tem o controle de todas as coisas, a gente proclama com a nossa boca, confessa que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, como que a gente vai viver somente preocupado no amanhã? É como se a sua confissão não fosse verdade, não fosse uma realidade. Eu estava conversando com a Marina sobre isso, que o pastor sempre ensina pra gente, né? Que a gente tem que viver conforme, a gente tem que ser fiel conforme com o que Deus revela pra gente. Então, baseado no que o Senhor revelou para você, você tem que ser fiel a isso. E cada um vai ter a sua medida e o seu caminhar com Deus, né? Então, se o Senhor te revela que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele tem o controle de todas as coisas, como que a gente vai viver ansioso? É como se realmente a nossa fé não fosse válida. É como se a ansiedade fosse maior do que o nosso Deus. Como se nesse processo que a gente está passando fosse maior do que o Deus que a gente está declarando que tem o controle e domínio sobre tudo. Então isso afeta o nosso relacionamento, porque quando a gente vai orar, como a Marina falou, se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, é como se já tivesse uma acusação. Eu estou orando aqui ao Senhor, mas eu já estou imaginando que isso não vai acontecer. Eu estou entregando, por exemplo, uma causa que a gente acha que é impossível aos nossos olhos, mas a gente já está ali imaginando, não, isso não vai acontecer. Então, isso acaba fazendo com que a nossa oração não seja válida diante de Deus. Então, é muito perigoso para nós como cristãos, as pessoas que não conhecem a palavra, né? Mas e os cristãos ainda que já conhecem a palavra, já viveram, experimentaram do nosso Deus e estão passando por isso. Então, é um momento de realmente, se você tiver sem força, o Senhor ele quer a nossa sinceridade. Então, se você tiver em um momento que não consiga declarar que o Senhor é o Senhor, Salvador da sua vida, se achegue diante dele com as palavras que você tem nesse momento, né? O Senhor ele quer a nossa realidade, a nossa verdade diante de Deus. Eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai trabalhar sobre a sua vida, sobre uma pessoa que você conheça que esteja nesse estado, né? É muito importante a gente entender se a gente está vivendo nessa realidade ou não, né, Marina? É verdade. E é como a Michelle, né, falou, né? E precisa entender também, né, que não afeta só a mente. Ela afeta também o quê? O corpo. Ela afeta, né, o relacionamento, as decisões. E a pessoa fica só ali naquela situação que é passageira, né? Então, nesse primeiro bloco, nós falamos um pouco dessa parte da ansiedade, né? Sobre como que ela age e tudo mais. Agora nós vamos falar um pouco de como ela age no corpo, né? No corpo das pessoas. Então, a ansiedade, né, nos dias de hoje, ela tem roubado muitas pessoas, tornando-as cativas, né? Cativas a dependências de excessos. Então, seja lá em rede social, quantas pessoas a gente não vê? Não tem, você pega o ônibus de manhã, você vê o tanto de gente no celular, na rede social. Não se conversa mais.
não tem mais um amigo ali. Eu sempre gostava de, a Vânia até me fala, dá risada. Eu sempre gostava de fazer amizade dentro dos ônibus, não se faz mais amizade, tá difícil. Então assim, tem as distrações, a alimentação, né? Você vê pessoas comendo e nem tá com fome. E é o excesso da ansiedade. Então ela tornou cativo, né? Tornou um cativo excessivo ali, né? E muitos vivem uma vida totalmente desequilibrada, né? Sem paciência, não tem ali um cuidado, né? E o que acontece? Você vê que é uma alma sobrecarregada de tantas coisas, né? Então é onde acaba que a ansiedade acaba dominando sua mente, tomando domínio sobre o seu corpo, sobre você. Então, olha só, o nosso Deus, ele já nos alerta, né? A Bíblia é um dos maiores ensinamentos para nós. É um grande livro onde nós aprendemos tantas coisas. E se você de fato colocar a palavra do Senhor diante de todas as circunstâncias que você passa, você vai ver o que Deus tem ali para você, né? O Senhor sempre tem uma palavra, né, Michele? É verdade. Então, lá em Filipenses, o que o Senhor diz sobre isso, né? Filipenses 4, 6, 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha que interessante, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, o Senhor, ele diz por coisa alguma. Por quê? Gente, o nosso Deus é tão grandioso que uma coisa tão pequena, ela derruba um ser humano. É verdade. Né? O nosso pastor um dia falou sobre a mente, né? Se você não cuidar da sua mente, você cai. Não importa o tamanho que seja a pessoa. Então, olha só, o Senhor, ele já nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas a Deus. O Senhor já nessa outra parte, ele já ensina assim: tá com problema? Seja qual for o problema, traz para mim. Traz para mim que eu sou a solução, eu sou aquele que te dá vida, sou aquele que te dá força. Então, é isso que você precisa acreditar, essa confiança que você tem que ter, né? E no finalzinho, o Senhor ainda diz: com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Né? Coloque todos os seus pedidos a mim, porque eu cuido de tudo isso, Amém. né? Então, eu sou assim, eu acredito muito dessa forma, né? Então, a gente precisa ter essa confiança no Senhor, né? E o nosso coração e a nossa mente precisam estar ligados a Ele, né? Então, isso que é importante, porque não adianta, se você ficar impaciente, se você quiser ter o controle de todas as coisas, você vai acabar perdendo a direção de tudo. Então, coloque na mão daquele que tudo pode, né? É verdade. E a gente falar um pouquinho, Marina, sobre aquele exemplo que a gente tinha falado, sobre águas rasas e águas profundas, né? Que é muito interessante. Eu, pelo menos, vou dar um exemplo, eu não sei nadar. Então, quando eu vou na praia, numa piscina, eu fico naquela parte bem rasinha, junto com as crianças, né? Eu sou assim. E o que acontece? Levando esse exemplo, né, para a gente entender um pouquinho o nosso relacionamento com Deus e como essa ansiedade também acaba afetando. Se eu quero ter o controle de todas as coisas, eu, Michele, se eu não sei nadar, eu fico no raso. Eu não consigo ir para o profundo, né? E aplicando isso na nossa vida espiritual, se a gente fica no raso, é como se a gente pudesse entrar e sair a todo momento. É como se a gente orasse ao Senhor e falasse: Senhor, que o Senhor, sei lá, uma causa impossível que você esteja passando, que eu acredito que todo mundo tem alguma coisa aí passando, né? Um processo. Então, você entrega isso diante de Deus. Mas amanhã, você vai lá e tenta puxar de novo. Então, aí no outro dia você vai lá, ora de novo, daqui a pouco você está puxando de novo para você. É como se a gente realmente não confiasse, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem que ir no profundo, a gente tem que ir em um lugar onde a gente não tem mais o controle da situação, para que o Senhor comece a operar e a gente comece a ver o agir de Deus, né? E isso, por experiência própria, falando, todo mundo tem a sua experiência, já vivi muitos momentos isso. De uma certa forma, ter essa ansiedade de entregar uma certa coisa diante do Senhor, mas amanhã você está ali ansioso de novo, tentando controlar com as suas mãos. Então, ou você confia ou você não confia. E essa parte da ansiedade acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus também. Então, é o momento de você confiar, se entregar diante do Senhor, que Ele pode todas as coisas, né?
é, você deve, né, a sua fé, ela deve ser uma fé verdadeira, né? Quando escolhemos águas profundas. Eu tenho até uma parte de um breve testemunho, né? Eu, há uns 5 anos atrás, quando eu fui morar no meu apartamento, eu tinha uma situação financeira terrível. E eu, naquele momento, meu filho, ele já ia completar os 18 anos, tudo, não ia mais ter pensão. E eu estava recebendo um salário, de R$ 1.000, porque eu tinha pegado empréstimo, tudo. E eu não tinha como olhar para trás. Poxa, aí vinha o pensamento, nossa, você vai perder esse apartamento. Você veio para cá, mas, né, aquele pensamento tentando me corromper. E eu falava, meu Deus. E eu, para quem que eu recorri? Eu recorri ao Senhor. Falei, Senhor, olha, e foi uma oração tão assim, tão, eu acredito que foi profunda. Eu falei, Senhor, meu filho vai completar 18 anos, eu não tenho de onde tirar, eu não vou, não é nem por orgulho, né? Às vezes as pessoas falam, é orgulho. Eu falei assim, eu não vou me pedir dinheiro pro meu pai, né? Eu vou decidir confiar. Eu falei, eu preciso de um salário assim, um benefício assim. E foi onde que o Senhor, ele proveu todas as coisas. Então, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, ele faz, né? Ele faz e assim, eu não permiti que a ansiedade tomasse conta, né? Eu poderia naquele momento falar assim, vou entregar esse apartamento, esse sonho não é para mim, essa realidade não é para mim. E não, eu acabei passando por cima de tudo isso e coloquei nos pés do Senhor e o Senhor fez. Então, isso é bom quando a gente confia, né? A gente confia no Senhor. Então, não deixa com que a ansiedade domine a nossa mente, né? Porque é isso que ela quer. Se você dá espaço para ela, ela vai te dominar. Mas se você confiar, o Senhor, ele há de fazer, né? Amém. É verdade. Agora a gente caminhando um pouquinho, Marina, lá para a parte 3, sobre o que Jesus fala sobre a ansiedade, né? A gente agora vai entrar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, o que Jesus fala. Como a Marina já até citou o versículo, né? Falou sobre que Jesus fala que não andem ansiosos por coisa alguma, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor e vai falar sobre o que o nosso Jesus fala a respeito da ansiedade. Então, Jesus, quando ele entra sobre a questão da ansiedade, quando ele menciona esse versículo que a Marina tinha falado aqui, ele não trata a ansiedade de uma forma superficial. Ele vai diretamente ao coração humano, ele sabia das nossas necessidades. E se você parar para pensar, tantos e tantos tempos atrás que foram faladas essas palavras, mas olha a nossa atualidade como que está, né? Olha o nosso mundo como que está, um mundo ansioso. Às vezes você está aqui assistindo, mas já pensando o que você vai fazer depois. Então, Jesus, ele trata o coração humano. Então, é interessante perceber que Jesus, ele não ignora as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que a gente necessita, né? Ele fala exatamente sobre aquilo que mais nos preocupa, né, Marina? E ele fala, né, que para que nós não andemos ansiosos pela própria vida, né? Então, só de ele falar pela própria vida, ele já dá um grande ensinamento para nós, né? Porque isso não é uma repreensão dura, é uma convicção, né? É um convite cheio de amor que Jesus está dizendo. Vocês não precisam viver desse jeito, então você precisa confiar, né? Confiar. Eu acredito que a ansiedade, ela é tratada quando você confia, quando você acredita, quando você lança aos pés do Senhor, né? É verdade. E também Jesus, ele fala nessa parte sobre o que a gente vai comer, beber, vestir. Então, ele fala das nossas preocupações mais básicas da vida. Então, ele mostra que Deus se preocupa com o nosso cotidiano. Ele sabe todos os detalhes, tudo que a gente necessita, tudo está no controle do nosso Deus. Então, a ansiedade, ela nasce às vezes também do medo de faltar. Muitas pessoas, por terem passado tantas coisas no passado, aí quando vai se chegar diante de Deus, acha que ele não vê o que a gente necessita, o que a gente precisa, né? O principal é a nossa vida eterna, é realmente a nossa eternidade com o Senhor, mas aqui nessa terra ele nos garante também uma vida digna diante, né, vivendo com ele, ele nos sustentando, atendendo às nossas necessidades básicas também, mas a gente sabe também que viver no pouco e no muito, a gente está aqui de passagem, somos estrangeiros,
vamos voltar para a nossa terra, não é verdade, Marina? Então, Jesus ele também fala, quem de vocês pode acrescentar um dia à sua vida? Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele faz assim, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia à sua vida? Então, essa pergunta, ela revela algo muito profundo. A ansiedade, ela é cansativa, mas ela é inútil. Por quê? Você não tem o controle da sua vida. Você não sabe o dia que você vai partir dessa terra. Ninguém sabe. Então, por que se preocupar tanto, né? Por que viver tanto futuro que a gente não sabe nem o que vai acontecer? Jesus, ele nos chama à consciência. Se preocupar não vai aumentar a nossa vida, ele só vai roubar a nossa paz, vai roubar o nosso presente com Deus, vai roubar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, viver nesse estado de ansiedade não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para a sua família, não é o que Deus tem para a humanidade. Não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente tenha uma vida de paz, porque sabe que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, né? E é importante, né, que quando você trata da questão da ansiedade, você precisa também pensar, você tem uma família, você tem um lar, você tem pessoas ali ao seu redor, porque a pessoa fica com aquela ansiedade, cuidando da ansiedade de estimação e acaba esquecendo o que está ao seu redor, Sim. né? Então não consegue olhar para o presente, não consegue olhar o que está à sua frente, né? Então, por isso que é importante observar, de repente, por mais assim que seja difícil, pega um amigo ali, aquele amigo de confiança, você não está conseguindo ter essa afinidade com Deus, colocar aos pés do Senhor, porque às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade. Uhum. Pega um amigo de confiança, um amigo realmente que você sabe que não é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fica com leve trás. Senta, conversa, olha, preciso de uma ajuda. Porque muitas vezes a gente tem tanto amigo, né? Que às vezes pode orar por você, às vezes algum amigo pode te dar um bom conselho. Uma pessoa, né, que te aproxime de Deus, isso, né? Uma pessoa seja seu intercessor ali naquele momento. Que pode, de repente, interceder por você, por essa situação que você está passando, né? Porque não dá para você ignorar, né? Ignorar e falar, não, mas eu tô passando aí isso aqui porque eu tô no controle. Mas não é, o controle não é seu, né? O controle não é seu. Então acaba que você está perdendo tempo, o tempo está passando, a sua família ali, quando você for de repente se deparar, muitas vezes a pessoa tem um filho pequeno e o filho acaba crescendo e quando vai ver já passou o tempo, porque ela se preocupou com coisas tão pequenas e o presente não viveu, né? Não observou isso, né? Então é muito importante. A gente pensa que é uma coisa assim, às vezes parece tão simples, mas se você parar para analisar, dá um dia inteiro de podcast, né? Dá sim, com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho, Marina, sobre a parte da ansiedade e a falta de consciência de filiação. Uhum. O que acontece? Quando a gente não entende que a gente é filho de Deus, a gente vive como órfão emocional. E a gente tenta garantir sozinho aquilo que o pai já prometeu cuidar. Então, a ansiedade ela acaba crescendo quando a gente esquece quem Deus é e quem nós somos nele. Então, se você entender qual que é a sua identidade, que você é filho de Deus, o Senhor te criou, te formou, que a partir do momento que você declara que Ele é Senhor e Salvador da sua vida e que você entende que você tem um pai, você deixa de ser um órfão emocional. Você pode até não ter tido o amor de um pai, o amor de uma mãe terrena. A gente não está querendo tirar essa dor que as pessoas sentem. E a gente sabe que isso mexe muito também com a parte da ansiedade. Mas quando a gente se achega diante de Deus, a gente tem que entender que o nosso pai não é como o nosso pai terreno. Não é como a nossa mãe. Deus, ele tem realmente o melhor para nós. Como ele fala, né? Que os caminhos dele são melhores que o nosso. Que os planos, os projetos dele é bem melhor do que o nosso. Então, quando a gente entende quem nós somos no Senhor, a gente deixa de ser um órfão emocional e a gente também deixa de viver nesse estado do que vai acontecer comigo no futuro.
A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. É verdade. A gente não sabe do que vai acontecer amanhã com a gente. A gente não tem o poder. Mas a gente sabe que tem um Deus que sabe todas as coisas e que ele tem o melhor pra gente. Então, é um momento e um tempo da humanidade entender que existe um Deus, existe um Pai, que está disposto a ouvir a cada filho seu. Mas, infelizmente, a humanidade se recusa, em vários momentos, a se achegar diante de Deus e a Jesus, né? A humanidade, assim como lá nos tempos passados, na própria palavra de Deus, onde muitos rejeitaram a palavra de Deus, ainda assim acontece nos dias atuais. E é por isso que existe uma humanidade ansiosa, porque não conhece um pai, né, Marina? É verdade, a ausência de Deus, né? Porque é um Deus que ele deu seu filho por remir o pecado de uma nação, né? Não é qualquer pessoa que eu estou dizendo, né? É um Deus poderoso. Então, o que falta na humanidade, na verdade, é a falta de Deus, é a ausência do Senhor, é a ausência do Pai, desse Criador, desse Pai que cuida, né? Porque o Senhor, ele cuida de todas as coisas, ele se encarrega de tudo. Então, basta que você compreenda, né, quem você é em Cristo Jesus. A palavra, ela diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amém. Então, quando você lança essa ansiedade tão pequena, tão precária, diante dos pés do Senhor, daquele que tudo pode, você vive de uma forma diferente, né? E Jesus também, ele informa assim, ó, não se preocupem com o dia de amanhã. Jesus não diz que o dia de amanhã você não vai ter problema, mas o problema, ele acontece, todos nós vamos ter problema. Parece, a gente fala aqui, parece que a gente não tem nenhum problema. Nossa vida é perfeita, é uma né? vida perfeita. Não, mas com o Senhor é muito mais fácil passar, né? Eu acho incrível, sabia? Com o Senhor é muito, muito mais fácil, assim, você levar uma vida com, né? Se você está fora da presença do Senhor, é difícil. Porque eu me lembro da ausência que existia na minha vida quando eu não estava nos caminhos do Senhor. Eu me lembro nitidamente de como que era. Hoje, na presença do Senhor, tem as nossas lutas, não vai deixar de acontecer, mas você consegue passar com mais clareza, com uma paz, com uma tranquilidade, né? Falando assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vai passar. Vai passar. E falando também um pouquinho sobre buscar o reino de Deus, né? Jesus, ele entrega uma chave pra gente que ele fala assim: busquem primeiro o reino de Deus, e a ansiedade, ela acaba invertendo essa prioridade. Porque se você está buscando somente o futuro, somente o que vai acontecer, o que pode acontecer, esse sentimento, essa angústia, como que você vai buscar o reino, né? Como que você vai buscar a presença de Deus para que ela se revele a cada dia na sua vida e você viva baseado na revelação de Deus? E não no seu pensamento, no que pode acontecer, mas garantido com que a palavra e a revelação do Senhor traz para você a partir do momento que você ora, que você busca Deus, que você se mostra fraco diante de Deus e aí sim Ele te faz forte, né? Quando a gente está revestido com o poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele fala para a gente buscar o reino de Deus também, ele reorganiza o nosso coração. O nosso presente primeiro, a gente buscar a Deus e Deus em primeiro lugar. A gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar e não o que pode acontecer no futuro, né? E que as demais coisas, né, elas são acrescentadas automaticamente, né? Então, não tem por que se preocupar, né? A preocupação, ela não gera resultado, né? Não vai afetar o resultado, né? Ela vai só te afastar do Senhor mesmo. Então, é aquilo, não se preocupar, né? Sim. Agora, o que a gente pode fazer para não ser dominado por essa ansiedade, né? Depois de tudo que a gente ouviu até aqui, surge uma pergunta muito honesta. Eu acho que você pode estar se perguntando aí. Como que eu faço, então, para não ser uma pessoa ansiosa? Eu acho que, assim, não ser uma pessoa ansiosa como a gente falou, tem ansiedade que é natural de ser humano, que vai acontecer, pode passar isso na sua cabeça, né? Mas a gente não pode ser dominado por esse sentimento. A gente tem que entregar diante de Deus, que a gente está falando, né? Então, o que a gente pode fazer?
a gente também não tem que espiritualizar todas as coisas. A gente tem essa questão do ser humano de passar por processos que é normal, natural, mas a gente não pode viver baseado no futuro. Que isso é o que pega, isso que nos preocupa, isso que faz você ser removido, digamos assim, do presente das promessas que Deus tem para você ali naquele momento. Então Jesus, ele nos chama uma fé prática. Se você declara que Deus está no controle de todas as coisas, você tem que andar conforme o que você declara. Então isso é um dos principais pontos e um dos primeiros pontos para a gente começar a falar aqui, né? Como não se tornar uma pessoa ansiosa? Entregar essa ansiedade diante de Deus. É o único que tem o controle, o único que pode fazer, o único que realmente se entregou na cruz por você se entregou, né, e te deu a vida eterna, te deu uma salvação, te deu a chance de viver uma vida maravilhosa aqui. Então é se entregando diante de Deus, em primeiro lugar, né, Marina? Reconhecer, né, os limites, reconhecer que você não tá no controle, que você não pode fazer nada. E que você ter essa maturidade, né? Não é você pensar assim, eu vou dar conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Gente, eu não consigo nem limpar um apartamento de 49 metros quadrados. Então, a gente não dá conta de tudo. A gente não é 100%. A gente precisa entender isso, né? E você entendendo isso, você viver um dia após o outro, um dia de cada vez. Hoje eu vou fazer essa parte, amanhã eu faço isso. E não se preocupar, né? É assim, lógico que com ansiedade a gente sabe que ela liga vários itens, né? Várias áreas, né? Eu acho que a grande parte hoje das pessoas é a questão também financeira, né? Muitas pessoas, elas vivem aí uma vida financeira totalmente desenfreada. Lógico, existem preocupações que você precisa ter, né? Eu tenho um probleminha com ansiedade, mas eu acho que é uma ansiedade boa. Não sei, se não for, depois de... eu antecipo todas as minhas contas. Por exemplo, as minhas contas são, do dia 20, 21. Como eu sou uma pessoa sozinha, né? Então, o que eu faço? Eu recebo no 5º dia útil, já separo lá meu dízimo. Dízimo em primeiro lugar. Separo lá meu dízimo, essa parte do Senhor. Aí eu vou lá e já pago todas as contas. Mesmo que tem conta que é lá pro final do mês. Eu já deixo pago. Aí outro dia me falaram assim, nossa, mas você é ansiosa. Mas é uma ansiedade boa, né? Porque assim, não adianta eu deixar para pagar depois e se eu esquecer. Aí eu vou pagar os juros, né? Então você tem que ter um controle, né? Observar o que é correto você fazer, né? Não também falar assim, entreguei nas mãos do Senhor, não vou fazer mais nada. Não. Tá tudo... já que é para entregar nas mãos de Deus, vou deixar lá nas mãos dele e eu não vou fazer a minha parte. Fazer a sua parte, né? Sim. Entender, porque a maturidade também é isso, você fazer a sua parte. O Senhor vai fazer a dele e você vai fazer a sua. E aí, caminha tudo conforme, né, a vontade do Pai. Sim, aí isso também envolve até a questão de sabedoria. Deus dá sabedoria para que a gente viva, né, bem aqui nessa terra. E isso é normal de ser humano, mas a questão mesmo é quando essa ansiedade ela foge do controle e acaba roubando, como a gente falou, roubando o presente. Aí é muito perigoso. E outra questão também é como você não ser essa pessoa ansiosa, é lançar e não guardar. Como a gente no começo falou sobre o versículo. Lançar é diferente de você falar. É realmente você tirar tudo de si e depositar a confiança nele. Então, é o que a gente falou praticamente nesse podcast todo. É não somente você falar, mas você andar conforme com o que você declara, proclama. Se você crê que o Senhor tem controle de todas as coisas, você tem que confiar. Entregar aquilo diante dele, fazer a sua parte, orar, jejuar, buscar, que você pode demonstrar através da sua vida o amor de Cristo. Sim, isso é parte que a gente tem que fazer, mas o que foge disso... A gente tem que lançar diante de Deus e crer que Ele vai fazer todas as coisas, né? É verdade. E Jesus, ele é muito claro, né? Quando ele diz assim, que cada dia já tem o seu próprio mal, né? Então, não tem por que se preocupar, né? Então, ele ensina que nós temos um limite, né? Que tem limite para todas as coisas. E que nós somos criados para viver. Não fomos criados para viver, por exemplo, um dia, uma semana. Nós somos criados para viver a eternidade, né?
Então, é onde que nós aprendemos que a fé é viver hoje confiando no amanhã, né? E o amanhã pertence a Deus, Amém. né? É verdade. Então a gente falou aí um pouquinho sobre a ansiedade, a gente já está meio que indo pro final desse podcast, mas a gente falou um pouquinho sobre o que significa ansiedade, o que ela afeta o nosso dia a dia, como ela afeta o nosso dia a dia, o que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade, o que Jesus fala sobre a ansiedade, porque somente Ele e a palavra do Senhor realmente pode transformar e tirar você dessa situação. Então a gente já está finalizando esse podcast. A Marina vai encerrar e vai falar também um pouquinho mais. Mas eu queria falar aí para você, não sei como que você está passando, o que você está vivendo, se você realmente está vivendo nesse momento de ansiedade. Eu convido você a entregar diante de Deus esse momento, o que você está passando. A gente não quer diminuir a sua dor, a gente não sabe, quem está assistindo esse podcast, o que você pode estar passando nesse momento. Mas, além do emocional, que a gente sabe que é importante, a gente vive de uma forma espiritual. Nós somos seres espirituais, né? Temos a nossa carne, mas a gente entende que aqui não é o tudo, não é o final. Não é a sua história não vai se basear somente no que você, né, encerra aqui, o que você vive aqui. A gente crê em um Deus de eternidade. E se você nunca ouviu sobre a palavra de Deus, nós cremos em um Deus em que Ele criou a humanidade se separou diante do nosso Deus e veio o intercessor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que você hoje pudesse estar ouvindo esse podcast, pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus, ele te convida a entregar a sua vida, a sua ansiedade, os seus medos, as suas dores diante do Deus Todo-Poderoso, porque ele se entregou por você, ele morreu por você. As pessoas podem dizer o contrário, mas Jesus, ele morreu por você, para que você tivesse uma vida eterna, para que você tivesse uma vida de paz, de alegria, onde não vai mais haver morte, choro. Nós vamos estar com Ele, com o nosso Criador. Então, eu convido você a não se preocupar tanto com o que você está vivendo hoje, com o momento que você está passando hoje. Peça ajuda médica, procure um profissional, procure amigos que te auxiliem, mas não se esqueça que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, que você possa, nessa tarde, ter entendido um pouquinho e que você confie no nosso Deus, né, Marina? É verdade. Nossa, passou rápido, hein? Passou. E eu queria retornar, né, o versículo que eu tinha comentado com vocês, que é aquele lá: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor não diz para você que isso não é só um alívio, né? Ele diz para você lançar, né? Porque ele é um Deus que ele sabe que tem pesos que não são os nossos. A gente não consegue carregar todas as coisas, né? E eu também gostaria de deixar um versículo para vocês que é assim: que em paz eu me deito, logo me adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, que é o Salmos 4:7, né? Porque quando a gente entrega verdadeiramente ao Senhor, a gente descansa no seu coração, a gente descansa a nossa mente, a gente descansa a nossa vida. E o Senhor, ele se encarrega de cada dia nos abençoar, derramar graça sobre a nossa vida, né? E é isso, assim, que pena, passou tão rápido. E assim, eu gostaria de agradecer, né, com cada um que caminhou aqui conosco. Foi um tema um pouco breve, mas é um tema importante, né, ser abordado hoje, porque é algo que tem realmente acontecido, né, ao redor deste mundo. A gente vê muitas pessoas, de fato, doentes por conta da ansiedade, né? E pessoas às vezes até se tornam suicidas por conta disso. Chega a um ponto que ela não consegue entregar ao Senhor e acaba se suicidando mesmo. Eu ouvi até mesmo esses dias um relato de uma pessoa que ela tentou se suicidar porque ela é ansiosa, por conta de problemas financeiros, por conta de N situações.
E assim, ao invés de colocar tudo aos pés do Senhor, ela estava tentando uma outra situação, tentando dar cabo da vida, achando que aquilo ali ia se resolver, né? Então, é muito importante. E hoje, né, tudo que foi falado aqui, ele sirva de ensinamento, né? E que você mulher, né, que não só as mulheres que estão assistindo, mas os homens também. Você, mulher, venha um dia conhecer a nossa igreja, né, que é a Comunidade Tempo Novo. Nós temos em 2 endereços, né, que é na Avenida Rio das Pedras, 1397. Todo segundo sábado do mês, nós temos culto das mulheres, que começa por volta das 20 horas. E temos também no Grimaldi. O endereço do Grimaldi você consegue falar? Então vamos procurar aqui, peraí. É que é um pouquinho difícil o nome, eu sempre confundo. Mas vai falando também do Instagram, da Unidas pela Oração. Nos acompanhem também no Instagram, né, que é Unidas pela Oração. Lá temos vários conteúdos. Todo mês tem um tema diferente, né? No próximo mês também nós teremos um outro tema. Eu ainda não me recordo agora do tema, mas nós vamos ter um tema bem bacana, tá bom? Que Deus abençoe. Achei o endereço aqui do Grimaldi. Avenida Nacioceno Gomes Barbosa, número 319. Então, você que mora próximo daí também, consegue acompanhar os cultos, culto da família, vai com a sua família, né, Marina? Vai ouvir a palavra do nosso Deus, que é muito importante. E eu creio que vai ajudar muito, muito na sua vida, né? É verdade. E é isso, Deus abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado aí, como a Marina já falou. E até o próximo podcast. Até, tchau, tchau.